ácido é toda substância que libera H+, não é? E o que alguma coisa precisa ter, gente, para conduzir corrente elétrica? Minerais, mas o que esses minerais fornecem ali na água? Cargas positivas e cargas negativas, tá? Então, alguma coisa para conduzir corrente elétrica, eu preciso que tenha cargas ali presentes, tá? Então, a água, por exemplo, é uma substância molecular, ela não conduz corrente elétrica, embora o senso comum diz pra gente que ela conduz, não é? Na verdade, o que conduz a correntes é aquilo que está diluído dentro daquela água, tá? Então, ó, eu fiz aqui um aparatozinho, tá? Basicamente só cortei um fio, tá? Deixei as pontas livres de um dos polos aqui, para a gente observar justamente essa condutividade aí das soluções, tá? Então é o seguinte, ó. Quando eu encosto um no outro, a lâmpada funciona, certo? Então, para que a lâmpada funcione, eu preciso que a corrente passe de um lado para o outro, certo? De um fio para o outro. Se aquela solução tiver cargas, a corrente vai conseguir passar de um lado para o outro, tá? Aqui eu tenho água pura. O que vocês acham? Acende ou não acende? Vou fazer um bolão. Não acende. Eu tô achando que o professor vai morrer eletrocutado, né? Mas não, gente, ó. Tá? A água puramente pura aí, ela não conduz corrente elétrica, tá bom? Porque nela ali não tem cargas dissolvidas, tá? Isso daí muda quando eu tenho esses três jovens aqui que a gente preparou. Primeiro, tá? Água com sal, água com a base e água com ácido, tá? Essas três, pode falar. Essa água que você pegou é aquela água de radiador de carro ou é a normal? Aquela água de radiador de carro é água destilada, ela ainda tem um pouquinho de sal, tá? Mas aí no caso é exatamente isso que eu usei, porque aqui, como essa lâmpada é uma daquelas antigas, a corrente elétrica para ela funcionar é um pouquinho mais alta, tá? Mas uma água destilada dessas de colocar em radiador, ela ainda conduz um pouquinho. Se fosse uma lâmpada de LED, ela acenderia, tá? Então, gente, ó, aqui tá só a água, certo? Não conduz corrente elétrica, ok? Agora eu preciso de um voluntário aqui para vir pôr um pouquinho de sal aqui para mim. Relaxa, gente, eu tô segurando isso aqui com a maior certeza. Põe uma pitadinha de sal aí. Vou morrer não, né? Não. Você segurar duas pontas do ferro, você não joga? Mais? Pode ver quando. Tá ligado. Uhum. Tá misturadinho, peraí. Vai. Ó, pessoal, repara numa coisa, ó. A lâmpada começou a acender, tá? Então a carga ela até tá passando, mas ela ainda não tem força suficiente, tá bom? Então vai lá, põe mais. 110 da vida aí. Magia. Só colocar no certo. Tá ligado na tomada ali. Ela tá ligada na tomada ali, né? Coloca o senhor na água lá, vamos ver. Se colocasse só a base do carregador. Pode mais. Pega uma mãozada agora, da boa. Caralho. Vocês repararam que agora, ó, ela tá aumentando a intensidade, certo? Vai lá, manda uma mãozada da boa, vai lá. Agora dá pra Vai lá. Tá? Aí, ó, conforme a quantidade de sal vai aumentando, a intensidade da lâmpada vai aumentando. Porque daí a corrente elétrica ela consegue percorrer esse caminho entre uma ponta e outra do fio, tá? E ela vai percorrer por onde? Pelas cargas que são liberadas pelo sal aqui, tá? Além do sal, né, a gente tem como substância eletrolítica... um detalhe bem importante aqui, ó. Sal conduz corrente elétrica, né? Não. Sal conduz corrente elétrica quando está em solução aquosa, tá? Quando ele está puro assim, gente, ele está na forma aí do NaCl. Uma carga está cancelando a outra. Então, ela pura não conduz corrente elétrica, tá bom? Então, isso daí vale tanto pro sal, pro ácido e pra base, tá? Eu preciso que as cargas ali sejam liberadas, tá bom? E isso só vai acontecer quando? Quando tiver em solução, tá? O papel da água é justamente fazer esse papel de separação aí. Qualquer água com sal mesmo.
Essa aqui. Tá, deixa eu Tira dar com o dedinho assim, professor, só. uma limpadinha. Não, eu tirei da tomada por causa disso, era pra dar uma limpadinha. Pra vocês não falarem que é o sal que tá interferindo, Nossa, ele né? Boas práticas de laboratório incríveis, né? Essa daqui, então, foi a solução que a gente preparou usando soda cáustica, né? Que é uma base. Então a gente vai ver aí se ela também é uma solução eletrolítica ou não. E vocês viram que eu coloquei um pouquinho só, né? De soda cáustica, ó. E olha que a lâmpada já acendeu bem forte, né? A mesma coisa, gente, da base aqui, se eu pegasse a soda cáustica pura, tá? Ela não conduziria corrente, só em solução aquosa. A água precisa estar presente para liberar essas cargas aqui, tá? E aí, essa última aqui seria uma solução de ácido que eu preparei para vocês, né? De ácido clorídrico. Então, ó, mesma coisa, tá? Conduz corrente elétrica, tá bom? Então isso aí me mostra que essa solução aí, ela tá liberando cargas ali, tá? Para poder acender essa lâmpada, ok?